Você deveria dizer tudo o que acha? Liberdade de expressão e o politicamente correto. A gente continua com mais esse painel, com um tema super importante, que é discutir a liberdade de expressão. Nós vamos receber aqui como convidados Rasta João Nogueira, músico pernambucano, aluno de Olavo de Carvalho e apresentador de um dos talk shows mais populares da internet. Madeleine Laxo, escritora, jornalista e youtuber brasileira, desde setembro de 2017, é jornalista na Gazeta do Povo. E Magno Krall, diretor executivo do Livres, é reconhecido no ecossistema liberal brasileiro e internacional, já tendo atuado em algumas das principais organizações liberais do mundo, como a Fundação Naumann e o Cato Institute. Vamos ao painel, então? Você deveria dizer tudo o que acha? Liberdade de expressão e o politicamente correto. A mediação vai ser feita pela Vitória Jardim, presidente do IE. Boa tarde. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Quem que esteve no painel do ano passado, no Fórum da Liberdade do ano passado? Levanta a mão, por favor. Algumas pessoas. Então, vocês devem se lembrar que o tema do evento trazia um questionamento. Você é livre para discordar? Quem é que acha que é livre para discordar? Levanta a mão, por favor. Então, desde ali, a incerteza com relação a essa pergunta só cresce. Enfrentamos casos de censura prévia, bloqueios de contas em redes sociais e algo que se aproxima da instauração de um Ministério da Verdade, como aquele que previu George Orwell em sua distopia 1984. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, pilares de qualquer democracia que deu certo, parecem estar sendo atacadas, justamente por aqueles que deveriam defendê-la. E a intromissão já não se restringe mais apenas a manifestações públicas e adentra na vida privada. Não à toa, já não nos sentimos mais confortáveis de expressar nossas opiniões em núcleos privados. Desaprendemos a dialogar com respeito e tolerância. Vide o que aconteceu no dia de ontem. E é aí que outra provocação feita no ano passado ganha força. Você tem o direito de não se sentir ofendido? E mais, o quanto você mede suas palavras ou deixa de emitir opiniões com medo de ser mal interpretado? Pois bem, a medida da sua resposta é igual ao tamanho que o politicamente correto tem na sua liberdade de se expressar. Alice, por exemplo, quando foi tomar o chá das 5, entrou em discordância com a lebre de março e com o chapeleiro maluco. A lebre disse: então você deveria dizer tudo o que acha. E aí Alice foi lá e respondeu: pelo menos eu acho tudo o que digo, o que dá no mesmo, não? E o chapeleiro então responde: de jeito ou maneira. Assim como dizer vejo o que como não é o mesmo que dizer como o que vejo. Agora eu pergunto: vocês deveriam poder dizer tudo o que acham? Para debater este polêmico tema, contarei com a ajuda de alguns craques no assunto. Madeleine, Magno, Rasta, por favor, sejam muito bem-vindos ao palco do Fórum da Liberdade.
Lembrando aqui, quem quiser mandar perguntas pelo QR Code, por favor, fique à vontade. Magno, vamos começar contigo? Olá, tudo bom? Posso levantar? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Vitória, pelo convite. Obrigado, Iê. É realmente uma honra estar aqui com vocês. Meu slide vai aparecer em algum momento. Enquanto o slide não aparece, eu quero contar para vocês que nasceram depois dos anos 90, que houve um momento no Brasil em que a gente poderia meio que falar qualquer coisa. Meio que havia uma bagunça, as coisas eram um tanto desreguladas e era bastante engraçado. Uma das nossas grandes expressões culturais eram dançarinas com shorts bem curtos, dançando nos canais populares de TV num domingo à tarde e, às vezes, com uma garrafa participando também do cenário. No início dos anos 90, o Renato Russo cantava que gostava de meninos e meninas, achando que chocaria a sociedade. Poucos anos depois, os Mamonas Assassinas cantavam sobre enviar a esposa por engano a uma suruba. E os Raimundos cantavam sobre ser o banco da bicicleta de alguém. Mas talvez o exemplo que eu imagino melhor se encaixar no tema que a gente está discutindo hoje era o programa do Jô Soares, no SBT, bem tarde da noite. Um programa em que se discutia tudo das maneiras mais heterodoxas. Jô Soares morreu em 2022, era um diretor de teatro, um escritor, um autor, humorista. E tinha uma forma de fazer as suas entrevistas renderem. Por 28 anos, ele entrevistou 3 pessoas por noite. Então, vocês imaginam que foram milhares de entrevistas feitas por ele de uma forma muito peculiar. A grande característica deles é saber fazer a entrevista render. E a entrevista render, mesmo com as pessoas menos interessantes, ele conseguia transformar aquela entrevista em entretenimento. E entretenimento, vocês sabem, exige que passamos com uma forma, um número considerável de vezes perto da fronteira do aceitável. E a fronteira do aceitável, obviamente, muda com o decorrer dos anos. O que era aceitável, então, não é aceitável agora e nada mais natural do que isso. Mas o meu ponto é que Jô Soares viveu e fez seu programa e teve seu auge numa época em que a gente ainda era capaz de ser um tanto idiota. Ele transformava suas entrevistas em entretenimento, fazendo graça de si mesmo, fazendo graça do entrevistado, fazendo graça dos seus colegas de trabalho, inclusive do cabelo de membros do seu conjunto, ou da falta de cabelo de membros do seu conjunto. E ele conseguiu se tornar, mesmo assim, um dos programas mais populares da TV brasileira. E olha só, o que mudou de lá para cá não foi a nossa incapacidade de ser idiota, de aceitar a idiotice. O que mudou de lá para cá foram 2 coisas, na minha visão. A primeira é que os nossos momentos se tornaram eternizados. As nossas bobagens se tornaram eternas. Eu estou nesse momento falando com vocês, mas eu não estou só falando com vocês. Eu estou falando com outras centenas, talvez milhares de pessoas que nos acompanham na transmissão online. E o que eu estou falando para vocês agora não acabará no ponto final da minha frase. Existirá
para o resto dos nossos dias, ou dos nossos dias na internet, enquanto esse vídeo ainda existir por lá. E em segundo lugar, e talvez seja aqui o meu ponto principal, a gente podia ser bobo, Jô Soares podia entrevistar milhares de pessoas sem ser cancelado, porque não existia uma estrutura de policiamento e de julgamento acerca dos nossos atos e palavras. E é uma estrutura, porque são pessoas cujo motor, cujo motivo, cujo modo de operar é buscar formas de se sentir ou de apontar para as pessoas motivos para que elas se sintam melindradas. Às vezes, elas não precisam ser diretamente afetadas. Elas não precisam se sentir diretamente ofendidas. Mas elas imaginam que conhecem alguém que poderia ter sido ofendida. E vocês sabem, a fábrica de picolé precisa produzir picolé todos os dias. Às vezes é inverno, às vezes é verão, às vezes os picolés estão saindo um pouco mais, às vezes estão saindo um pouco menos. Mas ela precisa fazer picolé todo dia. E essa estrutura de julgamento, de promoção da ofensa, ou da autoofensa, ou da defesa contra ofensas, também precisa trabalhar todos os dias. É importante que a gente se lembre que nunca houve expressão sem consequências. A liberdade e a responsabilidade, todos nós aqui sabemos, são irmãs siamesas. E a não responsabilização de alguém por um ato talvez seja a maior violação que podemos ter do princípio democrático numa república. O fator fundador de uma vida em sociedade é que há consequências para os nossos atos. E jamais não houve consequência para os nossos atos. No entanto, hoje, o que nós vivenciamos é que as consequências para os nossos atos não se restringem ao ambiente em que nós estamos, não se restringem para as pessoas com quem nos relacionamos e não se restringem nem ao fato que nós provocamos. As pessoas que são ofendidas e que querem seu emprego, que querem sua casa, que querem o seu negócio, elas não precisam estar no seu ambiente, elas não precisam ter conhecimento profundo sobre o seu caráter e não precisam nem saber exatamente o que você falou. Basta que alguém diga para ela sobre o conteúdo possivelmente ofensivo do que você falou, escreveu ou fez, e já basta. Em 2015, um escritor britânico chamado Jon Ronson publicou um livro que no Brasil foi traduzido como Ofendido. Nesse livro, ele narra a história de Justine Sacco. Justine era uma pessoa razoavelmente comum, trabalhava como relações públicas numa empresa em Nova York e tinha 100 seguidores no Twitter, para os quais ela tuitava piadinhas, na sua maioria bastante sem graças e sem destaque, que circulavam, quando muito, entre os seus amigos. Justine foi imortalizada por um tweet que ela escreveu no aeroporto de Heathrow, em Londres, a caminho das suas férias na África do Sul. O tweet anterior ao tweet que mudou a vida de Justine teve um retweet e uma resposta. Ela precisou de apenas um tweet
na sala de espera do aeroporto, e o tweet era uma piada autoirônica, que foi interpretada como racista, para a sua vida mudar. A sua vida mudou porque alguém achou que o tweet era uma piada racista, passou para outra pessoa, e isso tudo, ela já estava no avião. E enquanto ela voava, o tweet viralizava, mais e mais pessoas se pronunciavam pelo seu tweet, ela foi perdendo o emprego, ela foi perdendo amizades, ela foi perdendo o namorado, tudo isso no intervalo de 10 horas, enquanto ela voava por sobre a África até seu destino na África do Sul. Justin foi talvez uma das vítimas mais notáveis dessa rede montada para acabar com a reputação de quem comete um erro, de acabar com a vida de quem comete um erro. E não me entendam mal, redes são uma grande ferramenta. É através das redes que pessoas com ideias minoritárias na sociedade, minoritárias no debate público, conseguem encontrar outras com quem compartilham valores e princípios e podem colaborar. A história pode parecer familiar porque é a história de muitos aqui. Nós, liberais, minoritários no Brasil, nos beneficiamos enormemente das redes. Nos beneficiamos enormemente da possibilidade de colaborarmos pela internet. Mas o lado sombrio disso é que pessoas com ideias que também estão nas franjas de seus campos políticos, seja da esquerda ou da direita, também podem fazer uso da internet para colaborar. No caso de Justin, colaboraram para que, além de todas as perdas que teve, o voo dela passasse a ser monitorado, que se organizasse uma hashtag sobre o pouso ou não de Justin na África do Sul, e, inclusive, se organizasse um comitê de recepção para que os canceladores conseguissem flagrá-la no momento em que descesse no aeroporto. Então, veja só, nós temos essa pessoa que acabou de perder tudo na vida e nós precisamos, a internet precisa, de uma foto, de um registro dela nesse momento. Esse é um mecanismo inédito, é uma rede. A diferença do mundo de Jô Soares para o mundo de Justin não foram que as piadas pioraram. Não foi que nós nos tornamos super mais sensíveis, mas que nós criamos uma fábrica, um grupo, uma rede de pessoas cujas ideias estão nas franjas do debate público com o poder de acabar com a vida alheia. Pessoas sem face, que não te conhecem, não sabem quem você é, não sabem da sua história, não sabem se a sua família foi rica, pobre, se você estudou nos melhores colégios ou se catou produtos recicláveis para pagar o seu colégio. Nada disso importa, porque amanhã haverá outro. A fábrica de picolé precisa produzir picolé todos os dias. E a fábrica de cancelamentos vai continuar a cancelar, porque é o que ela faz todos os dias. Há perfis especializados nisso, há redes especializadas nisso, e é muito difícil que a gente vença esse desafio, porque a gente só sente a dor no outro quando o martelo bate na nossa cabeça. A cabeça careca está ali porque representatividade importa. Nós somos o grupo do livre mercado das ideias. Nós somos o grupo da colaboração, da cooperação. Mas como colaborar, como cooperar nesse ambiente? Como fazer com que ideias não morram e que pessoas não deixem de se pronunciar com medo de perderem
suas vidas. Os aluguéis continuarão a vencer no fim do mês. Eu gostaria de dizer para vocês que nós precisamos ter mais pessoas com coragem, termos mais humoristas com coragem, termos mais políticos com coragem, termos mais empresas com coragem de enfrentar todo esse mecanismo. Mas heróis são raros, o heroísmo é raro, e exigir que outros se sacrifiquem pelas nossas causas é muito difícil. Eu gostaria de fazer apelos a vocês que, nas palavras de Joaquim Nabuco, tenham apreço à liberdade alheia e respeitem o direito das outras pessoas de serem idiotas, de serem burros, de falarem coisas irrefletidas. Mas eu sei que as emoções são parte da nossa vida e as reações são quase sempre difíceis de serem seguradas. O otimismo que eu trago aqui para finalizar a minha fala é que nós humanos, nos piores momentos da história, sempre encontramos formas de difundir cultura, de difundir arte, de nos comunicarmos, de colaborarmos. No entanto, eu duvido, infelizmente, que isso ocorrerá pelos meios comuns, pelo menos no curto prazo. Como eu disse, o custo de se expor é muito alto e eu entendo porque pessoas temam a se expor. Na minha visão, a nossa maior defesa, a nossa maior arma, a nossa melhor possibilidade está no bolso de cada um de vocês. A internet nos ajuda a driblar restrições, a driblar poderes muito maiores do que a gente consegue imaginar. Poderes capazes de calar cada um de nós, de calar as formas pelas quais nós nos sustentamos, calar as formas de vida que a gente persegue. No entanto, ela também é capaz de nos oferecer possibilidades de driblar todas essas restrições. E o espírito anarquista da internet é no espírito anarquista que está no bolso de cada um de nós, que está a saída pela montanha de regras, de normas, de polícias, de justiças e de canceladores que a gente tem por aí. É no bolso de cada um de nós que está a saída, o instrumento para matar a força e a fraqueza dessa rede carola, antiliberal, antidemocrática e retrógrada que se instalou por todo o mundo. Muito obrigado. Asta, podemos seguir contigo? Podemos seguir contigo? Madeleine? Tá bom. Então, Madeleine. Olá, primeiramente uma boa tarde a todos. Eu estou aqui em primeiro lugar para agradecer Porto Alegre e o Rio Grande do Sul por uma vitória que eu estou colhendo hoje aqui. Esse livro aqui, Cancelando o Cancelamento, ele nasceu aqui nesse palco. Eu tentei publicar isso em São Paulo, eu procurei editores, eu tentei explicar o tema, e isso nunca se converteu em realidade. E aí, eu resolvi lançar isso de forma independente. Um e-book que eu subi no Kindle. Essa liberdade maravilhosa que o Magno falou para a gente, que a internet nos dá. Eu subi esse e-book, Rodrigo Saraiva Marinho, da LVM, estava aqui nessa plateia e me procurou. E aí eu fiz esse livro aqui, que eu vou assinar depois. Ele está sendo lançado aqui antes de eu lançar em São Paulo. Em São Paulo eu vou lançar só na quarta-feira da semana que vem. E ele fala exatamente sobre esse tema, cancelando o cancelamento.
como o identitarismo da militância tabajara ameaça a democracia. E aqui eu acho que a gente precisa separar algumas coisas. Quando eu falo em identitarismo, muita gente confunde isso com pauta identitária. E pauta identitária, ela virou, vamos dizer, uma lenda urbana. O que é uma pauta identitária? Pauta identitária, a rigor, é a pauta que tem a ver com alguma das suas identidades sociais. Eu, por exemplo, sou católica, sou mãe, sou mulher, sou jornalista, sou fã de Star Wars. Eu estou na reunião do colégio do meu filho, eu sou mãe. Aqui, eu sou jornalista. Quando eu estou na igreja, eu sou católica. E se você me falar que Star Trek é melhor, eu perco a cabeça em qualquer um desses ambientes. Não, tem prioridades, né, gente? Pelo amor de Deus, valores. Mas, enfim, uma pauta do empresariado é uma pauta identitária, a rigor. Uma pauta dos evangélicos, a rigor, é identitária. Ela tem a ver com a sua identidade social. Não dá para você falar isso no meio político da tela azul em geral, o povo fica confuso. Pauta identitária é o que tem a ver com a sua identidade social. O que muita gente tem chamado de pauta identitária é um outro bicho, que não é nem político, que é o movimento woke, e que eu e alguns outros traduzimos como identitarismo, que não é política, ele é a essência da antipolítica. Esse meu livro parece uma pauta liberal, uma pauta de direita às vezes. Ele não é. O pós-fácio do meu livro é feito pelo Aldo Rebelo. O prefácio do meu livro é do Rafael Sávico Garcia, doutor em Direitos Humanos, um dos ativistas de esquerda mais proeminentes na internet. Aliás, a apresentação do meu livro é feita pelo Cláudio Manuel, o seu Creyson do Cacete e Planeta, que atesta para vocês que ali é o verdadeiro Militantator Identificator Tabajara. Você nunca mais vai ser enganado por um influencer fingindo que é militante político para se beneficiar financeiramente. Aqui eu quero falar da história do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? Porque nessa coisa das pessoas ficarem muito frágeis, atrás da internet, a pessoa não faz nada, tem ilusão que está fazendo, muita gente, assim, eu bloqueio direto, eu faço bloco e ativismo. Porque é verdade, porque eu acho assim, quem tem obrigação de aturar gente chata é quem pariu. Eu pari um só, o resto eu bloqueio. Não é verdade? Quem aqui deixa entrar na sua casa gente que vai abrindo sua geladeira, falando mal da sua mãe, gritando, cuspindo no chão? Alguém aqui deixa? Vocês não bloqueiam? Então, minha rede não é democracia, ela é privada. Chegou lá fazendo firula, às vezes a pessoa fala, me bloqueou porque eu dei uma opinião. Não, eu nem li sua opinião. Você deu 80 opiniões, eu bloqueei porque eu não sou obrigada. E as pessoas acham que isso é cancelamento. Cancelamento é uma coisa diferente. Por exemplo, xingar é cancelamento? O que eu acho que é a linha divisória do cancelamento? O que eu coloco nesse livro que é a linha divisória do cancelamento? É o bullying. É o bullying e a censura. O que é o cancelamento? Não é eu não gostei, eu não vou falar com você, ou você fez tal coisa aqui que nessa empresa não admitimos e te demiti. Você não pode mais falar isso. Eu vou tirar todos os seus empregos. Eu vou acabar com você. É disso que eu estou falando quando eu falo de cancelamento. E aí a gente passa para a questão do algoritmo, que o Magno falou também. A internet ela é livre. Aqui nós estamos falando de rede social, que é o quê? É um monte de playground privado que foi feito dentro dessa internet que é livre. E o algoritmo, ele é uma sentença matemática que dá ordem para a máquina. Dentro das redes sociais, simplificando muitíssimo, qual que é a diferença que a gente tem nas sociedades humanas? As sociedades humanas só cresceram até aqui por meio de colaboração. O algoritmo premia com likes, com compartilhamentos, com alcance,
que quer dizer dinheiro, prestígio e poder na vida real, as pessoas que criam animosidade contra outro grupo. A ação de um grupo contra outro, ou bullying contra uma pessoa, tem 75% mais chances de viralizar. Por quê? Porque o business da rede é coletar seus dados. Ele quer que você fique mais tempo na rede. E você fica mais tempo fazendo o quê? Treta. É disso que se trata. E a gente está aqui, nessa coisa toda do cancelamento, se preparando para criar uma geração fracassada. Porque você precisa impedir que se possa falar tudo aquilo que te ofende. E aí tem uma diferença. Eu sou obrigada a aturar o que me ofende? Não. Não. Só que você não pode proibir a pessoa de abrir a boca porque é capaz que ela diga algo que te ofende. E mais, você não pode convencer as pessoas, como se está fazendo hoje em dia, de que elas só serão felizes quando não tiver mais nenhum babaca no mundo. Vai ter o babaca e você vai ser feliz com ele, sem ele, apesar dele. A nossa juventude está aprendendo que o que não te mata te faz mais fraco. Que você deve confiar plenamente nos seus sentimentos. E que a vida é uma eterna guerra do bem contra o mal. Essas são as 3 falácias que estão preparando a próxima geração para ser uma geração de fracassados. E aqui eu proponho que a gente retome os nossos valores. A gente precisa ter valores. A gente não pode ter vergonha de ser quem a gente é e de saber que todos nós temos o bem e o mal dentro da gente. Nessa situação, o que não é negociável é a dignidade humana. A gente não pode achar que a dignidade humana depende de qual grupo a pessoa está. Contra o meu adversário vale tudo. Eu posso desumanizar a pessoa. Vocês querem ver uma coisa besta que eu coloco no livro, que é técnica de desumanização e que é adaptação do capítulo 6 do Mein Kampf? Você pega uma pessoa, quando você vai rivalizar com ela, você despe a pessoa da dignidade. Como que você despe a pessoa da dignidade? Você não pode falar, vamos lá matar a pessoa, que ninguém vai junto, você vai sozinho, correto? O que você faz? Você despe da dignidade tirando o nome. Não é mais, Madeleine, essa velha vagabunda. Não, é o fulano de saias, essa velha vagabunda, eu não sou mais eu. É quando você pega gente, no meio jornalístico isso é muito comum. Ele não se refere mais à pessoa pelo nome. Ele põe na pessoa o apelido de um vilão de filme. Por quê? Porque você despe esta pessoa da dignidade humana, mas de uma forma que parece brincadeira. Aí todos ali no algoritmo vão se acostumando à ideia de que a dignidade humana é relativa, que depende de quem é, que depende do que a pessoa fez. Tem imbecil que já fala, para se respeitar tem que se dar o respeito. Não. Quem respeita, respeita, e quem não respeita, não respeita. Respeito diz mais sobre quem tem do que sobre quem recebe. A gente está distorcendo valores na nossa sociedade. E valores não são negociáveis. A gente está partindo para a implosão do pilar civilizatório. O pilar civilizatório ele se mantém como? Sabendo que tudo que é humano é falho. Que o humano ele tem o bem e o mal dentro de si. E que as nossas sociedades só colaboram por causa de 3 ideias. Perdão, compaixão e redenção. Se você não acredita nisso, você não consegue construir uma sociedade humana colaborativa. Porque o outro vai errar, só que você também vai. E no cancelamento você tem de fingir que não erra. Você tem de ser implacável. E para fingir que não erra, o melhor truque é ser implacável com o outro. Porque aí você expõe o erro dele e finge que você não comete aquilo. Aqui eu quero falar também do papel das empresas nisso. Porque tem uma distorção que a internet trouxe, que é muita gente achar que influencer é militante. Inclusive na imprensa, vocês não veem isso? Quem já viu aqui, ativista pela inclusão fulana?
Você vai lá ver qual foi a inclusão que ela fez. Ela fez um Instagram. Vocês já viram isso? Mas que caceta, quem que ela incluiu? Ela incluiu ela mesma? É essa a inclusão que ela fez? Ela incluiu ela mesma numa propaganda? Eu não entendo. Isso é uma coisa comum, misturar ativismo com business. As empresas precisam traçar uma linha divisória disso. O caso clássico é o do criado mudo da Etna. Uma influencer inventou que criado mudo era a pessoa que ficava segurando, não sei o quê. No livro eu conto direitinho qual é a história. Você tem toda uma lista de palavras com isso. E o que acontece na empresa? Tem a questão social, governança social, ESG, isso e aquilo. Aparece o pessoal do marketing com essas pérolas. O que o pessoal do conselho fala? Ah, mal não faz, deixa. Faz mal. Esse que é o problema. Faz mal. Vai degradando a empresa. Trago aqui para vocês, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em 2020 saiu o resultado. É uma análise durante 20 anos de 800 programas de inclusão em universidades norte-americanas. Quem não fez nenhum programa de inclusão, incluiu mais do que quem fez programas de inclusão de 4 formas. 1, obrigatório. 2, baseado em controle de vocabulário. 3, baseado em reconhecer privilégios. E 4, baseado em evitar microagressões. Então, vocês já sabem, obrigatório, controle de palavra, reconhecer privilégio e microagressão é um programa que, na prática, ele exclui. Por que os influencers estão falando que isso inclui e as empresas estão aceitando esse tipo de chantagem? Por causa do que o Magno falou. Porque vira um business. A mesma agência que tem um influencer que te ameaça e que vai lá dizer que a empresa é racista, que fica apavorando, que ele junta uma rinha, né? É bullying mesmo. E aquilo... Quem já teve do outro lado? Alguém aqui já teve do outro lado do cancelamento? Já teve? É rápido, não é? É muito rápido. É muito rápido. A gente vê empresa que demite a pessoa porque contou uma piada. Por quê? Porque é muito rápido. O cara nunca recebeu um e-mail. Ele recebeu 1.500 e-mails. Ele acha que o mundo caiu. Não é, é combinado, é robô gerando, são as mesmas pessoas. Só que até você vê, meu amigo, a crise já te... As empresas precisam estar preparadas para isso, porque não é quando vão ser, não é se vão ser canceladas, é quando. E funcionário também. Aliás, gente, agora até vou sair daqui, lembrei de uma outra coisa. Ano passado eu plantei uma semente aqui, que foi o Cancelando o Cancelamento. Eu joguei a semente aqui em Porto Alegre, ela brotou, vou jogar outra. Eu... Estou junto com o André Marcília, advogado especializado em liberdade de expressão. Nós estamos começando a montagem de um instituto para a defesa da liberdade de expressão, inclusive se você não for de esquerda e não for luloafetivo. Você vai poder se expressar até se não for para concordar com o Lula, que vão te defender. A gente quer garantir a liberdade de expressão, principalmente dos humoristas também. Porque o humor é importante, como o Magno falou. E nós estamos vivendo num país patético, em que o humorista fala um negócio de stand-up no palco, é a coisa mais grave do mundo, entra o Ministério Público, é genocídio, está pondo em risco a população tal, não sei o quê. O político vai lá e fala a maior pataquada, era brincadeirinha. Como é que pode isso, gente? Como é que pode isso? Nós temos uma geração de tradutor de político. O Lula fala não sei o quê. O Lula é o Lula, gente. Ele não é uma criança de 3 anos. Parece eu, quando meu filho tinha 1 ano, ele falava as coisas, só eu entendia. Então ele vinha... ele quer uma banana com mel no potinho com aquele garfinho dele. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Não é assim? É ou não é? O pessoal está fazendo isso com político experiente.
O Lula fala uma coisa, não é isso que ele falou. O Bolsonaro fala uma coisa, vamos metralhar a petralhada. Não, ele estava falando que de acordo com as coisas, não dá para a gente viver assim. E aí vai lá o Léo Lins, conta uma piada no palco, 40 cidades proíbem o Léo Lins de fazer um show na cidade, de contar piada. Maurício Meirelles, não sei quantos processos. Danilo Gentili, eu já estou a favor dele virar oficial de justiça, porque o bicho fica mais no tribunal do que contando piada. E a gente se transformou nessa sociedade absolutamente patética. As empresas são o centro de parar com isso. Eu sei que os empresários estão ameaçados pela lacração, estão com a corda no pescoço, deixaram rolar porque acharam que mal não fazia e agora não sabem como se livrar desse câncer, que está corroendo a sociedade. Existe jeito de colocar para fora. Atualmente eu trabalho na Gazeta do Povo e no UOL, ao mesmo tempo. Provando que essa pauta não é ideológica, o meu livro tem o pós-fácio do Aldo Rebelo, prefácio do Rafael de Sávico Garcia, que são 2 caras de esquerda. E eu acabei de me tornar sócia da GoNew, que é uma edtech de gestão. Aliás, pessoal, bota lá o QR Code da GoNew aqui para mim. É uma edtech de gestão. Tem uma palestra que estou fazendo por eles, risco reputacional digital. A GoNew tem um assessment para mostrar a que risco você se expõe quando, em vez de colocar a governança social na estrutura da empresa, você cede e começa a colocar essas firulas. Enfim, eu quero terminar aqui falando que esse QR Code da GoNew que a gente está colocando é uma troca, tá? Eu vou lançar meu livro depois, vocês compram meu livro, que eu estou dando esses de governança de graça para vocês. É verdade, quem entrar no negócio tem o token da GoNew para você retirar e-book sobre governança, o que seja do seu interesse, interesse da sua empresa, interesse dos seus funcionários, vocês retiram de graça aí. Compra o meu depois, entendeu? Compra o meu depois. E aí, para finalizar, a gente está tentando navegar essa sociedade digital. É uma coisa que eu estou estudando no meu trabalho de jornalista, agora também na GoNew. Eu quero fazer também esses estudos nesse instituto, que eu estou lançando a semente aqui, gente. Tenho certeza que o empresariado gaúcho vai pegar a nossa mão e fazer isso virar realidade. E a gente está nessa sociedade digital, às vezes muito assustado, e eu quero terminar dizendo só uma coisa. A grande maravilha da internet é que ela dá para a gente exatamente o que a gente pede. E a grande desgraça da internet é que ela dá para a gente exatamente o que a gente pede. A gente precisa aprender a pedir. Muito obrigada a todos vocês. Rasta. Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastro e Rastro. Sejam bem-vindos a mais um Pergunta ao Rastro, seu jornal semanal isento de notícias. Alice no País das Liberdades. Eu sou o chapeleiro hoje. Ontem nós tivemos a Rainha Louca, representada pelo governador do estado. Liberdade de expressão. Eu sou a favor de trazer o contraditório. E eu, assim como a Alice, eu gosto de pensar em 5 coisas impossíveis antes do café da manhã. E uma das coisas impossíveis que eu gosto de pensar é a tal da liberdade de expressão. Porque que coisinha impossível essa porra, né? Eu fico pensando, na época lá dos gregos, né, eles tinham a paesia, né, tipo, parte da essência da vida democrática de Atenas era você chegar e poder falar livremente, falar sem filtros, falar quase tudo. Até que chegou um cara lá chamado Sócrates, começou a fazer um monte de perguntas, né? Ele foi aos empresários, porque ele queria saber se ele era... Quem era sábio, né? O oráculo disse para ele que ele era o mais sábio do mundo, ele disse, não, eu vou provar que esse oráculo aqui, ele está de brincadeira comigo, ele está afim, ó, ele está fazendo meu mapa astral, está afim de me comer. Então...
ele saiu, primeiro ele foi atrás de quê? Ele foi atrás dos artistas, né? E artista não é, naquela época não é vagabundo como eu, é todo mundo que faz qualquer coisa, né? Tipo, o médico é um artista, né? O construtor é um artista, tudo mais. Ele foi atrás desses caras e ele viu que eles sabiam muito sobre as coisas que eles, sobre o ofício deles, sobre o métier deles, mas quando chegava sobre as outras coisas da vida, eles na verdade não sabiam nada, né? Em Ion, ele questiona lá um poeta, que é o povo que ele vai entrevistar depois, ele vai na classe dos artistas, e ele vê que eles sabem muito sobre poesia, mas eles não sabem explicar o que é poesia. E isso vai deixando um incômodo na galera, porque ele vai procurando as maiores autoridades, ele vai questionando, ele vai usando o método dele, e muitas vezes isso termina em apóxia, né? Termina inconclusivo, e isso deixa a galera de um jeito... quem é esse cara aqui? Quem nunca sentiu isso? Eu sinto isso de vez em quando. Às vezes eu estou na internet ali, né? Aí, coisa muito comum, às vezes eu sei lá, eu estou passando no meu scroll, aí eu vejo um tweet assim: vai ter gorda na praia! E eu fico, olha, por que não? Eu nunca pensei nisso. Eu vejo que as pessoas estão tipo falando sobre várias coisas, estão voltando-se contra várias coisas virulentamente, sobre coisas que eu nunca tinha pensado na minha vida. Eu digo, eu não sabia que isso era um problema até ontem, né? Tipo, e dessa mesma forma, Sócrates vai passeando, vai conversando com as pessoas, vai fazendo o seu inquérito e chega a uma conclusão de que é necessário matar o cara. E isso era a maior democracia em linha reta daquela época. Isso me mostra que antes eu vi aqui alguém falando tipo, de que a liberdade de expressão é um dos pilares de todas as democracias que funcionaram. A democracia que funciona é tipo uma bola quadrada para mim. Mas, evoluindo essa questão, vocês podem ver que entre o discurso e a realidade tem sempre uma separação, né? E o problema da liberdade de expressão ele está justamente aí. Ao passar do tempo, você vê que os homens antigos eles eram muito sérios com esse negócio de verdade, com esse negócio de busca pela verdade, né? Você era capaz de matar uma pessoa porque ela estava com uma opinião que não era só que ela não era a sua opinião, não é que nem hoje que tipo, a verdade não importa, e cada um tem uma opinião e que se foda. Não, era tipo, era uma verdade cósmica, una, acessível pelo inquérito, e o cara tinha uma ideia diferente daquilo ali, tipo, esse cara aqui, eu preciso conversar com ele. A essência do processo inquisitório é isso, né? Quando a gente vai chegar lá na escolástica e tudo mais, nós temos uma coisa muito interessante que acontece com a humanidade. Parece que todo mundo começa a falar a mesma língua, que é o latim, mas as pessoas se referem aos mesmos termos, né? Você vai ver os escolásticos falando sobre forma inteligível e tal, e todo mundo entende o que é que está falando. Então, naquele contexto ali, as pessoas começam a falar e todo mundo está entendendo. Então, quando o cara fala um negócio errado, todo mundo tipo, opa, que é isso? Isso aqui está errado. Eu tenho que ir atrás desse cara aqui, eu tenho que questioná-lo, né? E essa era a essência do processo, antes desse processo ser, inclusive, secularizado e expandido para níveis estapafúrdios na modernidade. Tem uma coisa que acontece ali no final da Idade Média, que é a Revolução Nominalista, né? Em que parece que os homens eles param de conseguir se comunicar. Eles usam os mesmos termos, mas não parece que eles se referem mais às mesmas coisas. E aí começa uma proliferação de desentendimentos e uma proliferação de debates que dessa vez não podiam ser conduzidos da mesma forma que a gente vê num debate filosófico legítimo, em que você parte das mesmas premissas, você usa as palavras para simbolizar as mesmas coisas. Se há algum equívoco, alguém vai lá e esclarece o sentido da palavra. Não, viram uma espécie de esquecimento eterno, e a história da filosofia moderna, por mais brilhante que seja, com grandes nomes que, inclusive, fazem parte da conquista desse debate que a gente está tendo aqui, até mesmo aí, há uma confusão muito grande. Com o advento da imprensa, o problema da liberdade de expressão já não é mais o problema da opinião errada ou da confusão dos discursos.
mas ele passa a ser o problema dos textos impressos podendo ser viralizados. É basicamente, os caras entenderam o problema que a gente tem com o Twitter hoje, com o Instagram, né? Então, os primeiros debates de liberdade de expressão eram, na verdade, bem materialistas. Eles eram debates da liberdade da impressão, né? A questão das licenças. John Locke vai escrever sobre isso. John Milton vai escrever sobre isso. E ainda não usando o termo liberdade de expressão, mas questionando-se que tipos de livros podem ser impressos ou não. Óbvio, o Locke ainda não vai chegar a ser um defensor absoluto da liberdade de expressão, existem alguns limites ali, tipo, nos sacrilégios. E mais ou menos como a gente conhece a liberdade de expressão hoje, a primeira semente vai vir, talvez, de David Hume, quando ele chega à conclusão de que, olha, vê só, se a gente está se importando com a verdade mesmo, e já que ninguém está entendendo lá muito bem o que é que está acontecendo, e a gente vem tendo que reinventar a filosofia a cada filósofo que surge, é importante, então, que a gente tenha acesso a todas as opiniões. Todo mundo fala, e a gente pode fazer o conflito dialético entre elas. Essa ideia, né, embora não desenvolvida realmente por ele, as suas últimas consequências, ela vai ser revisitada também por Montesquieu, e ela vai se cristalizar após a Revolução Americana, com a Carta de Direitos e, finalmente, a Constituição Americana. Os Founding Fathers viram muito, muito sabiamente, a meu ver, que todas as querelas religiosas que houveram no mundo, e a gente está falando aí de um mundo já sem uma unidade filosófica eclesiástica, né, capaz de fazer os julgamentos que haviam, mas sim uma multitude, né, de interpretações e de segmentos que se deu não só com a imprensa, mas com a Revolução Nominalista, com a Revolução Protestante, com a Revolução Tecnológica. Os Founding Fathers chegaram a essa conclusão de que, bom, a liberdade de religião e a liberdade de expressão precisam ser assegurados para que a gente possa, né, se aproximar dessa verdade, né? Então o ponto é, a verdade importa, então a gente precisa que todo mundo possa falar todo tipo de coisa estapafúrdia para que a gente possa fazer, né, um confronto dessas ideias, um confronto desses statements e chegar a essa, né, se aproximar o melhor possível dessa verdade. Qual que é a tragédia do mundo de hoje? A gente vive num mundo pós-verdade, né? A gente vive no mundo do Pilatos, né? Quid est veritas. Então, quando a verdade não importa mais, não faz muito sentido você ser a favor da liberdade de expressão. Porque o que é que você está buscando? Só desentendimento? Pô, meu irmão, se não tem verdade, por que é que eu vou discutir com o meu vizinho? Foda-se ele, né? Eu não discuto com o meu vizinho do mesmo jeito que o meu vizinho é um roqueiro, eu não discuto com roqueiros. Mas esse é o entendimento que eu venho trazer. Óbvio que eu imagino que a maioria de vocês concorda já com isso, mas eu venho revisitar de que a defesa da liberdade de expressão, ela é a defesa de que possa ser possível uma busca pela verdade. A gente, obviamente, vive numa época em que as pessoas não estão muito buscando por isso. Às vezes o cara está apenas querendo expressar uma impressão que ele tem do mundo, e a gente vai lá e você vê uma opinião estapafúrdia na internet e você tipo, puta que pariu, por que eu estou tendo que ver isso aqui? Várias vezes eu sinto isso. Mas, apesar desse impulso, eu não consigo jamais imaginar um motivo qualquer. E veja que eu como católico, sou exposto a todo tipo de sacrilégio, né? Tipo Porta dos Fundos e tal. Não consigo imaginar um motivo, certo? Para qualquer censura que seja. Eu acho que qualquer opinião, a mais estapafúrdia do mundo, ela tem que ser expressa. Pelo menos para que você saiba, né, que aquela opinião estapafúrdia existe, né? Até porque a opinião não é uma coisa que devia afetar você tanto, né, numa vida adulta. Todas as opiniões, todas, absolutamente todas, nenhuma censura
nenhuma censura. E aí você vai me perguntar, e aí, qual que vai ser o grande guia? Bom, tem um negocinho chamado consciência individual, né? E se a gente não orientar essa consciência individual para uma busca de verdade, pouco importa o que vai acontecer com você, pouco importa quais são as suas circunstâncias, você nunca vai fazer sentido delas, você nunca vai alcançar nenhum tipo de felicidade, nenhum tipo de repouso, nenhum tipo de consolo. Então, senhoras e senhores, eu queria imaginar aqui com vocês uma espécie de mundo em que é possível você não se importar tanto com opiniões, ao mesmo tempo, e que em um determinado plano, a articulação de planos é sempre importante quando você está olhando para a realidade, em que em algum plano você ainda saiba que há verdade e que ela vale a pena ser buscada. Certo? Eu vejo que no mundo de hoje, e esse é o mundo... a Madeleine falou muito bem aqui sobre a questão de dar ouvidos às coisas. Ao mesmo tempo que eu sou a favor de que você possa falar absolutamente tudo o que você quiser, eu sou também absolutamente a favor de que o resto das pessoas não deem o mínimo ouvido, né? De que você possa se tornar irrelevante, de que você possa ser, não silenciado, mas que simplesmente ninguém dê atenção para você. Você não tem nem direito aos meios, certo? De se expressar. Então, no mundo que a gente está vivendo, tem um outro aspecto que eu queria trazer, que é uma coisa que o professor chamava de estupidez megárica. E isso a gente vê muito no identitarismo, que é, você não consegue mais pensar nas palavras, no intuito que está por trás delas. Você olha para a palavra, você olha para uma frase, né, e você já presume a intenção do autor. Você não pensa nos planos anteriores. Então, quando se usa uma palavra, tenta se banir palavras, né? Tipo, você está na internet, você usa uma palavrinha assim que tipo, eita, você não pode usar essa palavra. Você não sabe qual é a intenção que a pessoa está usando. Eu fiz uma piada aqui mais cedo, né? Algumas pessoas podem interpretar essa piada de uma maneira direitosa, identitária, e as outras podem pegar e pensar na questão da tirania e da ordem da polis, como é abordada em Alice no País das Maravilhas. Todas essas vão pairar de acordo com as interpretações das pessoas no mesmo statement. E a articulação desses planos é impossível de ser avaliada por uma porra de um algoritmo. Então, ela é mal avaliada pelo próprio ser humano, né? Tipo, o tal do estagiário do Instagram que está ali fazendo, tipo, ele, olha isso aqui, olha o que esse cara falou, né? Eu tenho uma amiga que ela foi censurada, né? E aí ela conseguiu ligar para o Instagram. É uma luta para você ligar e falar com alguém lá. E aí, ela ouviu o cara, ele deixou ela na espera, mas ele não mutou a ligação. Ele abriu a conta dela e ele virou para o amigo, ai, amiga, que coisa horrível que essa mulher fala, né? Pelo amor de Deus, isso é verdade, não estou inventando isso não. Que coisa horrível. Não é à toa que a conta dela está banida, né? Então, é isso, você não tem nem a pessoa conseguindo mais articular os diferentes planos, quanto mais você esperar isso de uma inteligência artificial. Um dia desses, alguém me perguntou como é que eu ganhava a vida. Eu disse que eu vendia pack do pezinho. O Instagram bloqueou a minha conta por um mês para não fazer live. Mas tudo bem, eu não reclamo, são as regras do Instagram, eu estou lá porque eu quero, né? Então ele que faça o que bem entender e eu vou ter que tipo, navegar nessa coisa agora porque eu preciso dele mais do que ele precisa de mim. Então eu queria concluir isso aqui trazendo novamente aquela reflexão. A verdade importa e é por isso que a gente deve ser absolutamente livre para dizer o que pensa. Antes de passar para as perguntas, queria pedir para o pessoal da técnica, por favor, que coloque aí o QR Code da Madeleine no telão. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês o que vocês acham da lei das fake news que está transmitando agora, né? Magnus, se puderes começar. Eu acho
um absurdo, eu acho ruim, acho que a terceirização das responsabilidades, no Brasil, de forma geral, a gente tem um problema muito sério na responsabilização de quem, de fato, está fazendo coisas erradas. E eu poderia passar aqui meia hora dizendo a vocês sobre os nossos baixos índices de condenação de assassinos, o nosso baixo índice de condenação de pessoas capazes de cometer crimes absolutamente horrorosos. E também posso falar para vocês sobre a nossa capacidade de prover um ambiente de negócio razoável. Acho que é um tipo de legislação que não só não pega quem comete, não ajuda a pegar quem comete crimes relevantes, como também piora o nosso ambiente de negócios ao você esperar que a responsabilização seja terceirizada para empresas. Inclusive, tem uma iniciativa muito importante, o ex-deputado Paulo Ganimi está fazendo uma campanha junto com a sua esposa, Sara, para que haja uma mobilização social contra esse projeto de lei. Então, a minha crença é que sairá a força para rejeitar esse tipo de iniciativa, precisa sair da sociedade civil, e é na sociedade civil que a gente tem que escorar a defesa dessas liberdades. Bom, sempre me perguntam se esse projeto das fake news ele é eficiente. E aí, assim, a grande pergunta é eficiente para quê? Quando a gente fala em redes sociais, você tem dois caminhos, basicamente. Um é o controle de conteúdo, que é o caminho que a gente está indo, que é o caminho de países Benin e Bielorrússia, por exemplo. O que países democráticos estão fazendo é verificar em que medida a arquitetura da rede favorece o esgarçamento do tecido social, em que medida os algoritmos estão fora da lei. E nos Estados Unidos tem uma questão interessante, que é sobre livre mercado, porque as big techs não são um livre mercado, elas são um mercado canibal. Então, eu ouço, às vezes, muita gente falando, você não gosta de uma rede, você vai para outra. É que nem você não gosta de uma estatal, você vai para outra. Não tem livre mercado. Eles fizeram uma arquitetura que implode a liberdade econômica. E essa é a visão de regulação dos Estados Unidos, em cima da liberdade econômica. Existe uma questão sobre fake news, que é o seguinte, o debate sobre fake news e desinformação no Brasil, no meio político, ele está sendo feito com a complexidade intelectual de uma propaganda do Dolinho, né? Porque se diz que fake news e desinformação é mentira. Não é. Se fosse mentira, já estava resolvido, gente. Eu vou dar um exemplo do que é desinformação. Quem aqui é jovem há mais tempo lembra, propaganda da Folha de São Paulo, 1987. Aparecia na câmera uma imagem toda pixelizada. E aí o locutor ia dizendo, este homem reergueu o seu país. Este homem fez com que a inflação caísse não sei quanto. Este homem elevou o valor da moeda em 500 e não sei quantos %. Este homem recuperou o orgulho da juventude do seu país. Este homem nem queria ser político. Ele era um artista. Ele amava música e artes plásticas. E aí a câmera está longe, quem é este homem? Adolf Hitler. Tudo isso é verdade. E aí a propaganda dizia, é possível contar grandes mentiras dizendo só verdades. Isso é a desinformação, é a burla do contexto, não do conteúdo. A legislação das fake news toca nesse ponto? Não. Então ela não é sobre fake news, ela é sobre censurar adversário. É simples assim. Mandar um beijo aí, Rodrigo Saraiva Maria, o pai do meu livro, e o Hélio Beltrão, da LVM aí também. Não tinha visto você, Rodrigo, estava muito emocionada. Eu acho que eu falar alguma coisa mais seria chover no molhado, então eu queria pedir uma coisa para vocês, na verdade.
A PL 2630, né, 2630/20, conhecido como PL das fake news, vocês precisam ir atrás de quem vocês votaram, vocês precisam encher o saco dessas pessoas, vocês precisam mandar e-mails para elas, vocês precisam tipo, mandar, fazer post no Instagram, colocar a hashtag, certo? Tipo, parte do que eu faço depende disso, né? Eu já, hoje em dia, já vivo numa situação em que, antes eu escrevia meus episódios, eu recebia um feedback ou do Valerim, ou do Viana, tá entendendo? Porra, essa aqui foi sinistra. E aí eu mesmo lembro, pô, não, tem razão, né? Agora, meus episódios eles vão para jurídico, antes de ir para o ar. Né? Porque Deus me livre eu falar de um certo ovo que existe. Né? Aí, Deus me livre que eu me fale sobre o pai de Tweedledee e Tweedledum, que anda por aí. Então, encham o saco dos seus deputados, pô. Tá entendendo? Tipo, vocês têm alguns deles aqui, tipo, não sei se o Van Hatten tá aí, tá, o Van Hatten é um cara muito ativo, o Camozzato tá aí, tem um monte de gente, não interessa de que partido seja, tá entendendo? Se é Novo, SL, sei lá, tá entendendo? Tipo, encha o saco dessas pessoas, pelo amor de Deus, porque, novamente, PL 2630, certo? Hashtag censura, hashtag contra censura, faz toda essa... xinga muito no Twitter, como fazia a menina do Restart lá, mas não deixa isso passar adiante. Tenho amigos que estão sofrendo já com isso, né? Eu queria fazer uma menção honrosa a um amigo meu chamado Alan dos Santos, que está exilado do país, né? Simplesmente por dizer o que pensa, um homem foi afastado da sua família, está sendo perseguido, né, por todas as formas possíveis, e ainda assim, como uma fênix da gengiva gigante, ela renasce com uma nova conta do Instagram e não se cala, certo? Minha profunda admiração por ele, e eu espero que isso aqui seja rechaçado, e que isso aqui seja apenas mais uma página negra do nosso passado, de um quase futuro brilhante. Pergunta do público agora. O quanto a polarização e as bolhas incentivam a cultura do cancelamento? É o ódio ou a imaturidade que leva a uma campanha de cancelamento? Olha, isso eu trago no livro. A gente fala muito em polarização. Polarização sempre houve, né, gente? Quem nunca teve as tias que chamavam ditadura militar de a gloriosa e que convivia no churrasco com o seu primo com a camisa do Che Guevara, e aí quando o bicho pegava, você mandava ele comprar cerveja? Sempre foi assim. O que a gente está vivendo agora é isso? Não. É um negócio diferente. A Universidade de Gotemburgo tem um instituto que trata de avaliar o estado da democracia no mundo todo, chama VIDEM. Ele cunhou um termo que agora vocês vão reconhecer. Nós não estamos vivendo polarização política. Nós estamos vivendo algo que eles classificam como polarização tóxica. O que é a polarização tóxica? É quando você desconfia moralmente de quem é do grupo adversário do seu. E você não consegue mais estabelecer nenhum tipo de diálogo. Isso é especialmente tóxico porque não porque você desconfia do outro e acha que o outro é o mal, mas porque você passa a achar que o seu grupo é intrinsecamente bom. E o seu grupo não é intrinsecamente bom. E nenhum de nós aqui é intrinsecamente bom, porque a espécie humana tem o bem e o mal dentro de si. Quando você começa a achar que o seu grupo não tem nada de errado, ou que ele faz coisas erradas, mas era por um bem maior, quando a gente sabe que é mentira. A gente faz coisa errada porque a gente gosta, você tem prazer com aquilo. Às vezes eu falo assim, mas você não se arrepende de ter feito tal coisa que estava errada? Tem umas que eu me arrependo, tem outras que não, que eu queria me arrepender até, moralmente. Mas que eu falo, merecia. Não tem, todo mundo aqui sente isso, não sou só eu, não. Se a gente não tiver essa consciência, você entra na polarização tóxica. E aí o que acontece? O algoritmo, ele vai te dar mais view, mais like e mais engajamento
quando você está atacando o outro grupo. Então isso vira uma bola de neve. Qual que é a saída para isso? É conscientização. Conscientização. Você não está... Na internet, por exemplo, muita gente me fala: ah, mas eu dei só uma opinião, ou eu só queria dialogar. Não existe isso dentro de uma rede social. Não é possível, isso não existe. Você tem a ilusão porque você está vendo o post do outro e o que você respondeu, ou você e uma amiga responderam, e às vezes você foi educado. Às vezes não também, você estava xingando, mas tudo bem, você só viu um. Na verdade, a pessoa que está do outro lado não tem só o seu. Tem ela sozinha contra 10 mil. Você acha que você está dando uma opinião, você está participando de um apedrejamento. E não é porque a sua pedra é cor-de-rosa ou é mais limpinha que é menos apedrejamento. Então, eu acho que a partir dessa consciência de que a gente na internet não dialoga e muitas vezes apedreja, ou seja, faz bullying, que a gente começa a arrefecer essa polarização que usa o discurso político, mas, na verdade, é a sociedade organizando um grupo contra o outro. Eu penso que a polarização nada mais é do que uma desculpa, um biombo atrás do qual as pessoas se escondem para cometer atos terríveis. As pessoas que desejam impor sua opinião sobre as outras ou calar a opinião dos outros fazem isso e usam a polarização como uma desculpa porque acreditam que o pau que bate em Chico não vai bater em Francisco. Fica esse desafio aí para os tradutores que estão traduzindo para o pessoal. Por que que por que que o linchamento acontece? Porque é gostoso bater no outro, é gostoso ser parte de um grupo, você está com raiva, você quer expressar isso. E talvez o que a polarização tenha nos trago é outro motivo para a gente odiar outra pessoa, para a gente desumanizar outra pessoa, como a Madá falou. E nesse ambiente de desumanização, é claro que fica muito mais fácil você ir lá e dar um chute, você ir lá e não se importar que aquela pessoa está perdendo o emprego, está perdendo o casamento, está perdendo a sua reputação, às vezes para sempre, por causa de uma piada que você não gostou. E o mais sinistro disso tudo é você pensar que tudo isso é motivado por questões muito humanas. O desejo de você calar aquelas pessoas que você não concorda, aquelas pessoas que defendem coisas horríveis, aquelas pessoas que torcem para outro time, é um desejo muito humano. Todo mundo tem um pouquinho disso dentro de si. E é por isso que a gente precisa de uma estrutura que não permita a pessoas exercitarem esse impulso humano e, se for colocado num contexto benigno, muito compreensível, que é o exercício das nossas emoções. A gente precisa de restrições ao livre exercício de algumas das nossas emoções, porque algumas das nossas emoções são realmente horríveis. Então, eu não acredito que são causados ou piorados pela polarização. Eu acho que a polarização é apenas uma desculpa e, no máximo, um veículo para a gente exercitar esse tipo de impulso. Na minha experiência, é engraçado isso de falar do linchamento e tal. O hate ele só vem não nas bolhas, mas quando você fura. Tá entendendo? Quando o que você fala, por exemplo, eu passo em São Paulo, vou andando ali perto da Brasil Paralelo, o pessoal me para, tipo, racha, tira uma foto aqui, tudo mais. Se eu vou numa manifestação do PT, como teve lá em São Paulo, tipo carreata, tal, eu passo de chapéu assim, ninguém sabe quem eu sou, sabe? Aí, de vez em quando, eu tenho uma carreira de música também, né? Tipo, toco em banda de metal, não discuto comigo. Eu vou nos podcasts assim de música, aí fura a bolha. Aí é que vem os comentários, tipo, esse cara é um fascista, esse cara é um jazzista, esse cara, entendeu? Tipo, vem todas essas coisas. E o lance agora, quanto ao lance de polarização em si, o mecanismo que está em ação
é uma coisa que eu acho que falta uma confissão dentro do espelho de cada um de nós, entende? Que é a questão de, chama-se motivational asymmetry bias, né? É um bias que você tem, uma parcialidade que você tem nas motivações que você tem. As pessoas costumam, principalmente as pessoas muito imaturas, costumam pensar nas outras como agindo a partir do ódio e nelas agindo a partir do amor. É óbvio que a partir do momento que você aceita uma distinção dessa, você age com uma distinção dessa, você não tem amor, você tem um afeto bem baixo, na verdade, né? A posição do amor, ela é capaz de colocar a coisa numa luz em que você queira saber qual que é a verdade daquilo antes, né, de ter a resposta, tipo, como se fosse um cachorrinho que se coça, tá entendendo? Tipo, aquela pessoa ali, entende? Então, eu acho que tem essas duas coisas. O cancelamento, o linchamento, ele acontece quando as bolhas furam, e ele acontece por essa tendência desgraçada que a gente tem de olhar para os outros como agindo a partir do ódio e a gente a partir do amor, né? Eu sempre procuro me colocar no lugar do passado, e eu não sei se de repente em Atenas eu não estaria escrevendo uma comédia contra Sócrates que fosse levar ele ao julgamento. E que provavelmente a maioria de nós aqui escolheria Barrabás. Posso ler aqui a frase que abre o meu livro, Cancelando o Cancelamento? É uma frase do Aldous Huxley, portanto, para a internet, de um conto dele. A maneira mais segura de preparar uma cruzada em favor de alguma boa causa é prometer às pessoas que elas terão a chance de maltratar alguém. Ser capaz de destruir com boa consciência, ser capaz de se comportar mal e chamar de indignação justa é o cúmulo do luxo psicológico. É disso que nós estamos falando, né? E o politicamente correto, como é que a gente combate? Principalmente quando ele está em ambientes, né, e gera esse cancelamento em ambientes que, poxa, deveriam ser completamente livres, como tu citaste o caso do humor, Léo Lins, stand-up. Rasta mesmo fez uma música aí para o Fórum uns 2, 3 anos atrás, né, Rasta? A música tema do Fórum da Liberdade. Poxa, a música deveria ser um ambiente de livre expressão total, né? Você escreve e canta o que quiser. Então, o Magno disse que não é uma questão que o mundo está ficando mais chato, mas dá essa impressão, não dá? Eu concordo com ele, que não é que o mundo esteja mais chato, é que o mundo está mais presente para o mundo e mais visível para o mundo, entendeu? Então, tipo, essas coisas sempre tiveram... Galera, porra, a gente já matou um monte de gente por causa de opinião, assim... você perdeu uma conta de Instagram, tipo assim, é bem distinto do que aconteceu, sei lá, com São Pedro, por exemplo, né? Então, é uma questão de que as coisas estão mais abertas para a gente, aí agora a gente vê. Mas eu vejo isso também com bons olhos, entendeu? Porque beleza, tá, a gente tá vendo, a gente tem mais oportunidade de chegar próximo da verdade. O que está chato, certo? O que está chato é que, não sabendo como agir em relação a isso, e aí eu acho que a chatice vem disso, as empresas, os espaços, eles não sabem como agir em relação a isso, porque eles são... Pô, meu irmão, o cara que é empresário, né? O cara cria ali uma empresa, tá entendendo? O cara tem que trabalhar com sua porra. Ele vai ter que ficar pensando sobre a psique humana, sobre os mecanismos de afeto e não sei o que lá. Não, ele diz, porra, meu irmão, eu não sei não, essa galera tá ofendida com isso aqui, eu vou contratar um monte de marqueteiro, tá ligado? Tipo, e aí vocês fazem um rolê aí pra mim. Aí o marqueteiro que tá... É aquele negócio que se retroalimenta, né? O cara tá ali, sei lá, ele faz publicidade na puta que o pariu, que tem aquele grupinho demograficamente que se retroalimenta, né? Tipo, aí, não, o que é bom é assim, é o elo, é o delo, tá ligado? Tipo, e aí o cara vai lá e faz uma campanha, tá entendendo? Ou então diz, não pode, isso não pode, porque é o quê? É uma minoria de gente que eles contratam porque eles não sabem o que é que está acontecendo, entendeu? Isso é engraçado porque isso aconteceu
um paralelo a isso na indústria da música nos anos 60 e 70, assim. O Frank Zappa toca nesse assunto muito interessante. Nos anos 60 e 50, quem eram os donos de gravadoras, né? Eram uns caras gordos que fumavam charuto, tá ligado? Um judeu lá de Nova York, uns italianos mafiosos, assim. Os caras não sabiam nada da psique humana, dos problemas da humanidade, não sei o que, eles queriam fazer dinheiro. Então, às vezes, chegava uma boy band bonitinha assim, e o cara, assino. Às vezes chegava um maluco de cartola aí, não sei o que lá, e ele dizia, irmão, eu não sei de nada mesmo, eu assino aqui também, tá entendendo? Foi quando começaram a surgir as opiniões especializadas, entendeu? Começaram a chamar gente bonita em clima de paquera, ali nos ambientes, né? Começaram a vir os hippies, os filhos de dono de gravadora. Aí esses caras começaram, tipo, não, porque eu sou muito cool, tem essa coisa de se colocar acima das pessoas. Então é esse perfil demográfico que faz com que as coisas sejam chatas, entendeu? É meio que isso. O cara lá, tipo, sei lá, o dono das Americanas ou da loja Marisa, não sei nem quem é o cara. O cara provavelmente tá querendo, porra, meu irmão, quando é que eu posso ir no meu iate ali, tá entendendo? Tipo, sei lá, quando é que eu posso dar um rolê com as raparigas, saca? É isso aí que o cara tá pensando. Ele não tá pensando, não, eu vou trazer a justiça para o... Mas, meu irmão, tá dando problema aqui, qual que é a moda? Aí chega um maluquinho ali, tipo, de lencinho, assim, tipo, não, a moda agora é isso aqui, a moda agora é você, é o arco-íris, bota o arco-íris. Aí, beleza, o cara que está aqui no Ocidente, o cara vai lá e bota o arco-íris, né? Aí tu vai na Rússia, tu vai no Catar, tu vê as propagandas de Renault, desse negócio assim, aí, tipo, não tem nada disso, né? Porque o cara, no final das contas, ele está querendo só o dele ali, né? É a galera chata que ele contrata que é responsável pela chatice. Eu acredito no heroísmo, mas eu não conto com heroísmo, né? Não conto com o surgimento de heróis que possam empunhar essas bandeiras. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que colocam coisas em risco, coisas importantes em risco, para lidar contra essas tendências. Mas eu acredito na sociedade aberta, eu acredito na ordem que acaba por acontecer, eu acredito que haverá nichos de resistência, haverá nichos onde as pessoas conseguirão se refugiar, seja na internet, seja de outras formas de organização, e manter vivo o espírito da troca mais aberta de ideias. Acho que o que a gente se refere hoje na sociedade ficando mais chato é que o mainstream ficou muito chato. E o mainstream ficou muito chato porque é muito arriscado você ter um conflito com a ordem. Aí a ordem é ditada, sim, por poucas pessoas, a ordem é ditada, sim, por poucas pessoas que conseguem colocar empresários, colocar empresas em risco, e o risco é real, não é o risco imaginário, essas pessoas perdem business, perdem dinheiro. Esse mainstream vai ser uma questão de passar essa onda. Eu acredito que a gente já consegue ver nos Estados Unidos talvez algumas tendências de pós-wokeismo. Eu acho que vai ser uma onda que vai ficar presa nos anos 10, nos anos 20, que no futuro a gente vai pensar, nossa, que loucura eram aqueles tempos. Mas eu não espero que haja um grande movimento, principalmente em pessoas que têm skin in the game, pessoas que têm algo a perder. É um raciocínio muito difícil para essas pessoas fazerem. É claro que haverá sempre heróis, haverá sempre heroísmo, mas acho que é ingênuo a gente contar com essas ações dessas pessoas. Mais produtivo, na minha visão, é cultivarmos em ambientes onde é possível a livre troca de ideias, nós nos engajarmos politicamente e socialmente para que o dano que essas ideias são capazes de fazer seja contido e, principalmente, que a gente espere o tempo passar. Esperem os jovens de hoje envelhecerem. Bom, essa questão desse pequeno grupo que o Rasta falou, eu concordo, e eu chamo esse grupo de Che Guevara de apartamento. O que vem a ser o Che Guevara de apartamento? Che Guevara de apartamento é aquela elite urbana que ele quer fazer a revolução. Ele quer ser um revolucionário. Ele consegue fazer a revolução? Não, ele não consegue lavar a própria cueca, a mãe tem que lavar de novo. Estou até pensando, Rodrigo, Hélio, em fazer um livro para esse pessoal.
Como fazer a revolução e mudar o mundo sem nunca ter lavado um prato na vida? Eu acho que isso atenderia muito esse público, né? Que o pessoal fala até, mas eles leem? Não sei, eu quero que comprem. E comprar o Che Guevara de apartamento, sabe? Ele compra a camisa, ele compra o boné do MST. Você comprou o boné do MST, você está fazendo a revolução no camarote do Coldplay. Não é? Então, assim, essas pessoas vão vir com teorias do tipo, para você ser inclusivo, você tem que falar elo, todes, você tem que não sei o quê, porque senão você está colocando em risco uma população e blá. Que é loucura. Aí muita gente fala, não, eles não podem falar isso. Eu defendo que eles falem. A única coisa é que a gente tem que colocar isso no lugar correto, que é o de crendice, é o de seita. Que assim, por exemplo, a gente fala, você vai falar todes, você vai incluir. É a mesma coisa que eu tirar um tarô e falar, olha, aqui na carta da torre está dizendo que você tem que plantar bananeira 3 vezes para incluir. Você vai enfiar isso na sua empresa? Não, então por que está enfiando o outro que tem a mesma seriedade de tarô, astrologia, runas, simpatia? Eu já fiz simpatia. Quem aqui nunca fez uma simpatia? Todo mundo já fez simpatia aqui. Todo mundo já fez. Mas a gente sabe que aquilo não é uma regra para ser aplicada para os outros. A gente sabe, você vai na benzedeira, você vai chegar e vai falar, não, eu tenho um hospital, a UTI nós vamos tirar os médicos e vamos botar a benzedeira. Ninguém vai fazer isso. Então, acho que é só localizar. O Che Guevara de apartamento, ele tem o lugar dele, que é o apartamento, é o Twitter, que ele sente que ele está acabando com toda a opressão do mundo, uma tuitada por vez, ele está salvando o mundo, um xingamento por dia, enquanto a mãe dele leva o café da manhã, ele está lá de pantufa salvando o mundo. Deixa ele, mas não leva a sério. É só isso, gente. Só não leva a sério o que não é para ser levado. E publicitário, gente, publicitário, socialista, pelo amor de Deus, para com isso. Eu não aguento mais isso, cara. O publicitário falou que é socialista, é coisa de psiquiatra. Não existe isso. O publicitário é o capataz do capitalismo. Ele faz o serviço sujo que nem o empresário quer fazer, que é convencer a pessoa que ela vai ser feliz só pelo consumo. Nem o empresário acredita nisso, porque o empresário ele tem família, ele tem espiritualidade. Ele sabe que ninguém vai ser feliz só pelo consumo. Aí ele arruma um capataz para falar isso para as pessoas. E esse povo vem dizer que é inclusivo e vocês chamam para dar palestra de inclusão em empresa. Então assim, não, mas você está demonizando os publicitários. Não estou. Não é crime você ser o capataz do capitalismo, só assuma seus BO. Então, acho que é isso. Assuma seus BO e leve a sério só o que é para ser levado. Eu acho que a gente já está num lugar maravilhoso. Devido ao adiantado da hora, eu vou endereçar a última pergunta apenas ao Rast. Troféu de bigodagem de hoje vai para quem, Rast? O troféu bigodagem vai para a Rainha de Copas, né? Inclusive, eu me inspirei agora, ontem, com o que eu vi, e no ano que vem eu vou fazer o Fórum da Família, eu vou trazer Suzanne von Richthofen. Obrigada, pessoal.